Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Adriele Morel e vim falar com vocês sobre as linguagens lindas, especialmente para o nosso Enem. Proximidade com a prova, estamos chegando para o nosso grandioso dia, trabalhamos muito para isso e acredite, você está preparado. Hoje vamos falar sobre as dicas finais, vamos tratar dos conteúdos mais cobrados pela prova. Em primeiro lugar, quero te dizer que é uma prova muito textual, muito cansativa até, então temos que ter estratégias para que a gente não caia naquela leitura maçante e acabe perdendo uma questão por desconcentração, porque acabou não percebendo uma pegadinha, uma questão que quer te distrair, tá bom? Então, primeiro, leia sempre o enunciado. Não vá direto para a leitura do texto. Eu acho que isso é muito importante. Ao ler o texto, você já vai procurar aquilo que a questão quer. Ser mais objetivo, consegue ser mais efetivo com o resultado da questão. Não ignore a fonte do texto, de onde ele veio, onde ele foi publicado, que site, que ano, que autor, que período literário, momento histórico. Então, tem muito a te dizer a fonte do texto e muitas vezes te ajuda na resposta. Tem dicas ali já que acabam contribuindo muito com o gabarito adequado. Cuidado com a alternativa distratora. O Enem, como vocês sabem, ele tem 5 alternativas. E aí 2 delas são sempre muito possíveis. É muito comum, inclusive, que ele tenha 2 respostas corretas. Mas uma é aquilo que o enunciado pediu. Então, volte ao enunciado, volte lá para confirmar que é aquela. É muito comum que o aluno fique, professora, eu fiquei em dúvida entre as 2 e acabei marcando a errada. Então, volte ao enunciado para decretar que ela é o gabarito que a banca pediu para você. Faça primeiro as questões fáceis, as curtas, as que têm imagem, as que tratam de conteúdos que você se sente mais próximo. Cuidado, porque você não pode perder as fáceis. Segundo a teoria de resposta ao item, a TRI, é fundamental garantir as fáceis, porque senão se você acerta difícil e não a fácil, você é considerado um chutador só. E aí isso aí vai influenciar no seu resultado geral, na nota final. Enem não é só interpretação. Enem não é só ficar ali lendo e interpretando. Não vem com um instinto, não. Gente, Enem tem muito conteúdo, é importante revisar alguns conceitos, sobretudo praticar o perfil da prova. E aí a gente segue aqui com os conteúdos mais cobrados. Então, alguns destes temos conceitos importantes a serem revisados, alguns nomes, alguns mapas conceituais que eu gostaria de recomendar que vocês fizessem com certeza. Primeiro, interpretação. O que é o texto sincrético, professora? O texto sincrético é aquele que vai misturar a língua verbal e a não verbal. Ou seja, vai ter um textinho lá, mas vai também possivelmente ter um gráfico, uma tirinha, uma tela, alguma imagem. Então, texto verbal e não verbal, esteja atento não só para aquilo que o texto diz, né, na sua linguagem verbal. Muitas vezes a linguagem não verbal, a imagem, tem alguma expressão, algum desenho que contribui muito. O Enem valoriza esse texto sincrético e o que está ali de maneira não verbal não está à toa. Então, você precisa ser atento nessa interpretação do texto não verbal também, que às vezes você não observa e perde a questão por bobagem. Gêneros e tipologias textuais, principalmente os gêneros jornalísticos e os publicitários. Dentro dos jornalísticos, o que mais tem caído são as notícias. É importante estabelecer a diferença entre a notícia e a reportagem, que são os 2 gêneros jornalísticos mais cobrados. A notícia ela tem uma extensão mais curta, ela é mais objetiva, ela tem o formato do lead, que é um triângulo invertido. Primeiras informações maiores, que vai responder o que aconteceu, onde, quando, né, as informações mais básicas. E depois ela vem detalhando, respondendo como, para quê, outras perguntas e detalhando mais o ocorrido. Só que ela é muito curta. Geralmente ela é um fato ali muito rápido. Já a reportagem, não. O que diferencia a notícia da reportagem é a extensão, é a profundidade do que se fala. Na reportagem, muitas vezes, o repórter participa, então ela quebra um pouco o padrão tão formal, ela pode ter alguns momentos de
informalidade, até de trechos daqueles que são entrevistados, enfim, ela é um pouco mais dinâmica. Os gêneros publicitários, como eu nem gosto, né, gente, de campanhas, de propagandas, gosta muito de aqui que vai ter o texto sincrético, né? Vai brincar com as palavras, vai ter jogo, figura, enfim. Ó, muito importante dizer que o texto publicitário, muitas vezes a resposta começa com algo como conscientizar, influenciar, persuadir, manipular, porque essa é a intenção, sobretudo, dos textos publicitários, né? Te convencer a algo, ou a fazer algo, ou a comprar alguma coisa, enfim. As variedades linguísticas. Gente, variedade linguística, a gente fica pensando, é sotaque, é variação, por exemplo, lexical, uma palavra que eu falo em uma região e outra em não, como mandioca, macaxeira e aipim? Só? Não. Além destas, né, a gente tem variação temporal, as diacrônicas, mas as modalidades da língua, quais são elas, prof? São os níveis formal e informal. Então, é o contexto da língua dentro do seu uso. Gente, é muito importante dizer que o Enem se propõe a ser uma prova interdisciplinar, multicultural, inclusiva, então ele vai tratar muito do preconceito linguístico, de como nós encaramos a norma culta como algo muito melhor, mais importante, mais valorizado, em detrimento das variações. Então eu sempre pergunto em sala, usar gíria é errado? Não, não é errado, depende do contexto. Então é isso aqui que a questão de variedade linguística vai te perguntar. Para além do preconceito, que é sim alvo de muitas questões, o contexto em que se usa, a adequação daquele contexto, ou muitas vezes a intenção. Por exemplo, um político que porventura é alguém que pertence a uma classe elitizada ou que pertence a um grupo mais escolarizado, ele acaba usando uma linguagem mais próxima do povo, com mais informalidade, às vezes até mais erros mesmo de norma culta, né, do ponto de vista da gramática, para tentar se aproximar do povo, para tentar influenciar e gerar uma imagem. Então, muitas vezes ele vai falar como essa língua é usada dentro de um contexto e qual a sua intenção. Tá? Então, estejam atentos a isso, são algumas nuances que ficam, se você não presta atenção no que foi dito, no que o personagem disse, ou na real intenção, você perde a questão por bobagem. Então, variedades linguísticas, eu acho que tem sido alvo de muitas questões, em todas as suas edições nós teremos questões sobre isso. Estratégias argumentativas. Eu acho que aqui muito eles vão tratar da coesão e vão inclusive falar dos conectivos, dos elementos conectivos, da sua função, do sentido dele dentro daquele contexto. Por exemplo, quando eu uso o embora, é uma concessão, é o sentido contrário, uma contraposição. E aí ele percebe que você está contra-argumentando nesse sentido. Então, estratégia argumentativa, como a língua contribui para convencer, para fundamentar, para tornar aquele texto de fato argumentativo. Então, atentos não só ao texto em si, o seu conteúdo, mas às estratégias linguísticas que foram usadas para isso. Muitas vezes eu vou e uso um sinônimo. Eu pergunto muito para os meus alunos, né? O que aconteceu com tal fato? Quando alguém vem e diz, foi algo muito ruim, foi algo muito bom, eu já percebo o ponto de vista dessa pessoa. Então, às vezes, um sinônimo que foi usado ali, ele tem uma carga argumentativa, ele tem um peso opinativo. Então, é disso que a banca vai falar quando trata das questões de estratégias argumentativas. Figuras. Gente, eu diria que a principal figura que o Enem cobra é a metáfora. E daí ele vai fazer essa relação entre metáfora, comparação. Importante dizer que a metáfora é também uma comparação. Só que a metáfora é uma comparação implícita, enquanto a comparação é explícita. A comparação vai ter um termo comparativo, né? A professora é bonita como uma flor. Enquanto a metáfora, eu tiro esse como e muitas vezes é o verbo é que vai estar ali. A professora é uma flor. Mas eles também gostam muito da hipérbole, que é o exagero. Gostam bastante de eufemismo, suavização de algo difícil, complicado de dizer. Enfim, essas principais têm sido cobradas, têm sido alvo de questões. Nós temos dezenas de figuras de linguagens, né? No nosso material ângulo, nós estudamos 30 figuras.
e aí catacrese, parte pelo um todo, metonímia, uma palavra no lugar da outra. Então, temos muitas figuras, antítese, ideias contrárias, o próprio paradoxo, né? Acho que o paradoxo também é alvo, e aí cabe meu quadro. Paradoxo seria uma contradição, uma ideia que deveria ser e não é. Então, essas figuras, eu gostaria de recomendar que vocês fizessem mapa mental para as figuras, retomassem os principais conceitos, voltassem para elas, porque chega no dia, a gente esquece, confunde, mistura. Então, principalmente essas que geram dúvida, é importante que você retome conceitos, tá? Então, metáfora é implícita, comparação é explícita, hipérbole é exagero, eufemismo suavização, paradoxo é contradição, antítese ideia contrária de fato, inclusive vai usar o antônimo, tá? Cuidado com isso. Tem uma chamada perífrase, que eu gosto de dizer que ela é a figura de linguagem do fingimento, que eu digo que eu não vou dizer, mas eu já estou dizendo. Falo, ó, não vou nem falar do quarto que você não arrumou. Bom, se você não vai falar, por que está dizendo? Então, a perífrase é fingir que você não vai dizer uma coisa que você já está dizendo. Então, esse tipo de palavrinha, que no dia a gente esquece, fala, ai meu Deus, o que é? Esqueci a diferença de assonância e aliteração. Ambas têm repetição de som, né? Uma de vogais e outra de consoantes. Anafórico, um termo que retoma algo que já foi dito. Catafórico, um termo que vai ser dito ainda. Enfim, então são palavrinhas que se você perde na hora da prova, te dá aquele pânico, você perde por bobagem, por um conceito simples. Tudo bem. Então, figuras de linguagem é um conteúdo bem rico, extenso, vasto, importante de ser retomado. Funções. Gente, as funções são 6. 6 funções da linguagem, mas eu acho muito importante destacar que a metalinguística tem sido alvo do Enem com frequência. Retoma comigo as 6 aí, então. Ó, primeiro que eu tenho 6 elementos da comunicação, que é o emissor, o receptor, que vão conversar por meio de um canal para transmitir uma mensagem dentro de um contexto, usando um código. Então, esses 6 elementos da comunicação, eles vão ter foco em alguma dessas funções da linguagem. A primeira função, que é focada no emissor, é a emotiva, também chamada de expressiva. O emissor quer passar as suas emoções. Eu sempre brinco que ela é a função emo, que daí eu tenho essa emoção exagerada, uso da primeira pessoa. A segunda função, focada no receptor, é a apelativa ou conativa. Muitas vezes vocês confundem com a palavra conotativa. Não são coisas iguais. Conativa é a apelativa aqui, que quer te convencer, e a conotativa é sentido figurado, oposta à denotação. Bom, então, a função conativa, ela está focada no receptor, e aí eu quero me conectar com esse receptor. Então, eu vou usar a interlocução direta, eu vou dizer, ei você mesmo, estudante que quer entrar na universidade. Então, ele fala direto com o leitor como estratégia de te convencer de se aproximar. Com isso, também usa verbo no imperativo, faça agora, faça o curso da professora Adriele, venha para a escola classe A. Então, esse venha, faça, verbos no imperativo configuram a função apelativa, a função 2 aqui, das funções que o Enem tem cobrado sempre. Então, depois disso, eu tenho a função referencial, focada no referente, no conteúdo, focada em informar. Esse é o grande objetivo da referencial. A quarta é a poética, ela está focada na poesia, na mensagem, naquilo que o texto quer passar de uma maneira expressiva. Então, não é só o poema, pode ser uma música, pode ser até um texto publicitário, pode ser poético. Por quê? Porque daí ele vai ter rima, som, vai explorar muitas vezes até o formato do texto, a fonte que foi usada ali. Então, a beleza. Às vezes, por exemplo, se eu disser assim, aonde anda a onda, e o texto está imitando a onda, então esse recurso visual caracteriza a função poética. Bom, e aí a quinta função é a função fática, a função do quebra-gelo, função de jogar conversa fora. Eu só quero manter o meu canal de comunicação aberto. E aí o cumprimento, oi, tudo bem, como é que tá? Daí quando você não tem nada para falar, você vai falar sobre o tempo, né? Você viu, choveu, menino? Campo Grande abafado, né? Então até mais. Essa conversa que não tem muita finalidade é a fática. Às vezes a banca cobra, já caiu outros anos, né? Uma conversinha no WhatsApp, que não vai a lugar nenhum, um encontro na frente do sinal,
daí eles ficam, e aí, tudo bom, como é que tá? Uma música do Paulinho da Viola, que era fática. Então, toda vez que eu tenho um cumprimento, ou só testando o canal de comunicação no celular, né? Oi, tá ouvindo? Como é que tá? Então, é a função fática. Mas a mais cobrada é a metalinguística, que é a linguagem explicando a própria linguagem. O Enem já cobrou várias vezes uma pintura de uma mão pintando a própria mão. A pintura do René Magritte também, pintor surrealista belga, que fez uma pintura autobiográfica, né? É ele mesmo pintando um pássaro. Então, pintura que fala sobre pintura, poema que fala sobre como é fazer poema, música que fala sobre como é fazer música, teatro que ensena como é fazer teatro. Então, a metalinguística ela é mais rica, ela é mais dinâmica. É a língua falando da própria língua. Eu acho que o Enem gosta, falando de Enem PPL, de segunda aplicação, de provas anteriores, a gente vê muitas vezes o Enem falando que a metalinguística é quando eu tenho, por exemplo, a gramática e o dicionário, que são contextos em que a língua explica a própria língua, explica o seu funcionamento, explica as suas funções, enfim. Então, conteúdo rico, explorado muitas vezes pelo Enem, tem sido recorrente, quase todas as provas nós temos pelo menos uma questão que vai tratar direto ou indiretamente de funções, e esse é um conteúdo também muito explorado e aproveitado pelos vestibulares. Bom, arte e cultura, interpretação de telas. Gente, gosto muito de dizer que as artes estão aqui presentes nas linguagens e elas acabam sendo alvo, sim, de muitas questões. É importante contextualizar essa tela, não ficar focado somente na estrutura dela, né? Às vezes você não conhece o pintor, não conhece qual é a escola a qual ele pertence, suas intenções, mas às vezes o contexto histórico, o ano em que ela foi feita, te leva a algumas interpretações daquilo que está ali. Eu acredito que não vem um pintor tão desconhecido. Virão sim telas mais reconhecidas, a gente tem o Mank muitas vezes lá com Grito, temos o próprio Van Gogh, os nossos brasileiros, o Portinari, a própria Tarsila do Amaral. Então, as telas costumam vir as telas mais cobradas ao longo do ensino médio, né? Já que a matriz curricular do Enem se propõe a essas principais telas. Então, cuidado, porque aqui é comum que eles envolvam um texto sincrético. Pega uma tela e relaciona a um texto narrativo, a um conto, a um texto em prosa, da literatura. Então, é o momento de você estar muito atento a tudo, a todos os aspectos dessa tela, ao contexto histórico, ao ano em que ela foi publicada, ao seu autor, se você o conhece, tá? E falando de cultura, eu acho também que tem sido frequente o Enem falar, por exemplo, da diferença de pichação ou até mesmo de vandalismo, de grafite, essas diferenças que temos discutido durante muito tempo. O que é a arte? Qual a função dela? O que eu posso considerar de fato arte? Quem é que decreta o que é arte? Enfim, falando dos limites. Eu acho que esses são os principais conteúdos que têm sido alvo da questão que vai abordar a arte, e é válido demais você pegar para refazer as questões. No nosso material Alfa Enem, tem um bloco lindo de questões que são só interpretação de tela. Curiosíssimo, porque além dos próprios quadros, nós temos muitas vezes esculturas sendo exploradas ali, e são coisas que a gente acaba não tendo tanto contato no nosso cotidiano. Muito bem. Linguagem digital. Como vocês sabem, as tecnologias presentes aqui nas linguagens vão acabar abordando gêneros textuais digitais. Então, além das redes sociais, né, Twitter, Instagram, Facebook, nós temos hoje a variação que vai envolver as plataformas de EAD, os usos da língua de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, os stores que acabam ficando só 24 horas, enfim, a finalidade deles, o uso e aplicação, entendimento, contexto, muita coisa sobre linguagem digital, mas, sobretudo, a interpretação disso, da sua importância, relevância e história da língua. Gente, é comum que a questão que trate da história da língua se direciona ao entendimento das variedades também, né? Da variedade diacrônica ao longo da história, mas principalmente da composição da língua e da sua multidisciplinaridade entre muitos países, muitas origens. Então, a língua portuguesa ela não é só de Portugal,
ela é uma mistura, ela é uma mescla de muitas imigrações ao longo da história, inclusive. Inclusive, hoje, nós estamos sim incorporando palavras estrangeiras. Então, às vezes, aqui ele vai falar até desse preciosismo, de considerar a língua pura ou não, se eu posso definir que a língua, agora não posso colocar mais nenhuma palavra aqui, vou passar um cordão em volta da língua. Não pode. Então, a língua é viva, ela está relacionada ao contexto, e ao longo da história, nós temos essas variações, influências de muitas culturas, países, sobretudo, e aí passou a ser obrigatório, então, nas escolas, a contribuição das línguas afro e indígenas, né, as que contribuem de maneira mais efetiva dentro do nosso idioma. E terminamos com os gêneros literários, cai muita literatura, as escolas literárias, né, principalmente o romantismo, o modernismo, o pré-modernismo, as mais recentes, têm sido alvo de questões. Cuidado, porque aqui você vai precisar de alguns conceitos da literatura. Também acho importante fazer o mapa mental das escolas literárias, das suas funções, dos principais autores, porque se cai um autor lá, é importante que você saiba alguma coisa sobre ele, que você saiba seu principal tema, qual o sentido daquele texto. Inclusive, é muito comum que se você não conheça uma obra chamada, dita como uma literatura tradicional ou até mesmo um clássico, você perca a questão por não ter um conhecimento mínimo da obra literária, certo? Então é importante as obras que são trabalhadas no ensino médio, as mais conhecidas, né? Eu vou destacar Machado de Assis e Memórias Póstumas do Brás Cubas e Dom Casmurro, como obras que frequentemente estão no Enem. Ano após ano, a gente pega um trecho, pega a obra como um todo, pega uma interpretação que estamos acostumados a visualizar. Certo? Essas são as principais questões, os pontos que gostaria de destacar. Acho importante, depois dessa aula, pegar para retomar alguns dos conceitos, retomar exercícios. Não tem jeito, queridos. Na minha opinião, Enem, a melhor estratégia é fazer provas anteriores, é ir direto para o modelo de questão do Enem, que se diferencia muito das questões dos vestibulares. Então, por isso, muita atenção. O número de acerto em linguagens está muito alto. Se você não fizer 30 acertos, por exemplo, é possível que você não chegue a alcançar a nota 500, 600. Então, fica muito alto esse índice de acerto, porque a teoria de resposta ao item acaba exigindo isso. Então, ficar ali entre 35 ou mais te garante uma nota perto dos 700, 650, que vai contribuir muito na nota total para o seu resultado. Certo, queridos? Contem comigo, continuem estudando, sigam firmes, no que precisar estamos aqui. Grande abraço, beijo!